Agora nós vamos começar a estudar os algoritmos de ordenação de vetores. Para isso, nós vamos pegar aqui e criar uma classe Java e nós vamos começar pelo algoritmo chamado Bubble Sort, que é um algoritmo lerdo pra caramba, mas para pequenos conjuntos de dados ele é bom, assim como todos os algoritmos de ordenação aí conhecidos. Mas nós vamos entender por que ele não é tão bom assim para grandes volumes de dados e aí nós vamos conseguir captar mais para frente outros algoritmos aí. Vamos colocar aqui um vetor, do mesmo jeito que fizemos fazendo nas outras aulas anteriores aí. Esse vetor vai começar com 10 posições, por exemplo, e nós vamos preencher esse vetor com valores aleatórios. Eu vou colocar aqui, ó, o i começa em 0 até o tamanho do vetor e avançamos aí i++. E o vetor na posição i vai receber um número aleatório, math.random, vezes, sei lá, vou botar aqui um número grande. Número grande não, vou botar o mesmo, o tamanho do vetor, né, cara? Pode ser, né? Tipo assim, de 0 a 10, né, e tudo mais. Só que isso aqui é um número double, é um número que não é inteiro. Então eu preciso falar que eu quero pegar só a parte inteira desse número, que vai ser ele então com aquele cast explícito que é o int, né? Muito bem. Então eu tenho aqui um vetor com valores aleatórios, ou seja, eu não sei a ordem desses caras, então nós vamos provavelmente ter um vetor desordenado. Provavelmente porque vai que, né, cara? Vou mandar imprimir aqui o vetor i e vou rodar esse programa para você ver aqui o que está sendo gerado. Salvei esse cara, Shift F6. Ele rodou aqui, ó, e gerou um vetorzão de 10 posições. 5, 6, 7, 3, ótimo, está desordenado. Muito bem. Pode ter números repetidos, não tem problema nenhum. Nós vamos então aprender aí o algoritmo chamado Bubble Sort. O Bubble Sort, ele é chamado assim porque dizem que o cara que criou o Bubble Sort, ele estava numa banheira, ó a viagem, ó. Ele estava numa banheira, ele começou a ver que as bolhas dentro da banheira, as bolhas maiores subiam. Então ele devia estar muito fumado, cara, sei lá. E aí ele viu isso, ele deu o nome de bolha, então o algoritmo da bolha, né? E aí ficou Bubble Sort. Dizem que é por aí o nome do negócio. Muito bem, como é que funciona esse algoritmo? Vamos pegar aqui o nosso vetor. Muito bem, aquela tela ali é outra tela de renderizar vídeo, não tem nada a ver. Mas vou pegar aqui o vetorzão e esse vetor está desordenado. Então como é que eu faço com esse algoritmo Bubble Sort? O algoritmo Bubble Sort, ele vai fixar numa posição. Vai ficar aqui, ó, uma variável vai marcar uma posição, fixo no 0. E a outra variável vai andar testando o resto dos elementos. Por quê? Eu quero encontrar, para ordenar um vetor, eu preciso saber quem é maior do que quem. Então eu preciso que os maiores fiquem lá para o fim e os menores fiquem para o começo, desde que na ordem certa, né? Numérica aí. Então o que acontece? Eu vou fazer em outra cor essa seta aqui, vou fazer em azul. Então a seta vermelha fica parada e a seta azul anda. Então eu vou fazer assim sempre a comparação, ó. Seta vermelha parada, seta azul testa, 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 testa todos. Um a um, testa esse, testa esse, testa esse, testa esse, testa esse, testa esse, testa esse. Beleza. Isso vai garantir que o menor elemento vai ficar lá onde está a seta vermelha. Muito bem. Próxima vez, eu não vou, só que isso eu não ordeno o vetor inteiro, então eu vou passar para a próxima etapa. A seta vermelha vai andar, vai vir para a posição 1, e a seta azul então vai testar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, beleza, segundo elemento vai estar aqui. Seta vermelha anda, seta azul, 3, 4, 5, 6, 7, parou. Seta vermelha anda, e aí eu vou garantindo que as paradas aqui, que estão, os números que estão para trás da seta vermelha já estão na ordem correta. Só que esse algoritmo, observe, ele faz muitas vezes, cara, o passo, né? Então ele pega, para e testa todos os próximos. Tac, tac, tac. E nisso a gente tem aí um problema grave com a performance. Nós vamos ver isso mais para lá e vamos entender a complexidade desse algoritmo também. Então ele vai fazendo isso, ó, e vai ordenando, garantindo aí que os elementos que estão para trás da seta vermelha já estão ordenados. A cada vez que ele passa no vetor, ele garante que um número está na posição certa que ele tem que ficar. Maravilha? Então nós vamos fazer isso. Quem é a seta vermelha? Nós vamos dar o nome para a seta vermelha de i. De sempre, nosso amigo i. Ele é o i. E como é que eu faço para a seta vermelha andar?
e mais um, e mais, e mais, e mais, e mais. E a seta azul vai andar enquanto a seta vermelha está parada. E a seta azul vai se chamar J. Muito bem. I e J, que é geralmente o nome que você vai encontrar na internet mesmo, a galera usando aí os algoritmos, né? Escrevendo os algoritmos. Beleza. Então nós temos aí a seta azul andando enquanto a seta vermelha está parada. Onde que a gente vê esse comportamento? Eu tenho uma forma de explicar isso para você. Onde que eu consigo representar esse comportamento? Imagina que isso aqui é um relógio, tá? Não é feio, mas beleza. Eu tenho o ponteiro da hora e eu tenho o ponteiro dos minutos. O ponteiro dos minutos anda enquanto o da hora está parado. E aí a hora anda, o ponteiro dos minutos dá mais uma volta. A hora anda, o ponteiro dos minutos dá mais uma volta. Então é bem essa mesma analogia aqui que nós vamos usar agora no nosso código. Então nós precisamos fazer com que uma coisa ande enquanto a outra está parada. Como é que faz isso no código, né, cara? Vamos lá. Então nós vamos fazer aqui um for do i. Eu sei que o i começa no 0 e o i vai até o tamanho do vetor. Ele pode ir até o tamanho menos 1 se a gente quiser, mas não vai mudar em muita coisa a performance dele, né? E o j? O j começa dentro do for do i, enquanto o i está em 0, o j vai andar. Então vai ser assim, ó. Aqui nós vamos levar um pouco de tempo para entender, mas nós vamos entender. O j começa em 0 e vai até o tamanho do vetor. Será que é isso? E j mais mais. A gente sabe que o j começa aqui e vai andando até a última posição do vetor. Mas observe, quando o i vale 0, o j vale 1. Então aqui não pode ser 0, aqui tem que ser 1. Opa, mas espera aí. Quando o i avança aqui para a posição 1, o j não testa as coisas lá de trás, o j testa daqui para frente. Ou seja, o j vale sempre, e o j sempre começa no i mais 1. Então, se o i está 1, o j começa em 2. Se o i está 2, o j começa em 3. Se o i está 3, o j começa em 4. Então, o j vai sempre começar em i mais 1. Maravilha. E o que nós vamos verificar aqui dentro, né, cara? Nós vamos verificar se o elemento que está na posição i é maior do que o elemento que está na posição j. Se o elemento na posição que... Isso aqui é uma implementação, né, desse cara. Se o elemento i for maior do que o j, quer dizer que eu tenho que trocar os dois de posição. Porque quer dizer que eu tenho um maior para a esquerda e um menor para a direita. Então, eles têm que trocar de posição. Então, nós vamos fazer isso. Muito bem. Então, vou passar aqui. Nós vamos levar um pouco de tempo para entender, mas nós vamos entender. Show de bola. Como que troca dados num vetor de posição? Eu não posso fazer assim, ó, vetor do i recebe o vetor do j e o vetor do j recebe o vetor do i. Por que eu não posso fazer isso? Eu vou mostrar para você por que não. Beleza? Fica tão IJ aqui, né, cara? Estranhão pra caramba. Ah, beleza. Compra o óculos aí, irmão. Aí é o seguinte. Vamos fazer um teste aqui, ó. O I vale 0. Então, o I está aqui. E o J está aqui no 9. Pergunta. J, vetor do I, 10. Vetor na posição I, é o 10. 10 é maior do que o vetor na posição J? É. Então, eu vou trocar esses caras. Vamos ver se esse código está trocando. Vetor na posição I, ou seja, a posição 0, vai receber vetor na posição J. Então, a posição 0 vai receber o 9. Então, vai ficar assim, ó. O 9 vai ser copiado para cá. Ponto. E o 10? Cadê o 10? Ferrou, né, cara? O 10 sumiu. Cadê o 10? Se eu falo que o vetor do J recebe o vetor do I, ferrou. Aqui eu não coloquei I, nem coloquei J. Ai, caramba. Se o vetor do J recebe o vetor do I, não dá mais, né, cara? Porque o vetor do I continua, agora é o 9, porque já copiou para trás. Então, não dá para a gente trocar posições num vetor usando simplesmente as próprias posições, os índices ali, né, cara? A gente precisa, nesse caso, esse aqui é mais fácil de entender dessa forma aqui, ó. Imagine que você tem 2 baldes. Você tem um balde, vou fazer um balde aqui. Você tem 2 baldes. Um balde retangular, tipo um pentágono. Esse é um balde do J. Eu vou fazer agora o balde do I. Muito bem. Podem ser jarras também. Imagine que aqui no balde do J, nós temos um líquido azul. Tipo suco de blueberry,
Sei lá, mano. Agora você vai entender, cara. Se você não entender agora, mano, pelo amor de Deus, aí ferrou, aí larga a mão, hein? Brincadeira, sempre há tempo. E aqui nós temos um suco de morango. Então nós temos um suco de blueberry e um suco de morango. Aí, ô gênio, é o seguinte, e gênia, você que está aí assistindo a essa videoaula. Como é que troca os sucos de jarra ou de balde? Suco no balde é muito louco, raizão mesmo, né? Beleza, como é que eu troco os sucos? Lógico que você já sabe a resposta. Você fala, ué, eu preciso de um novo balde. Aí que tá. Isso então, você vai pegar um balde, que é um balde, né, maravilhoso, vazio, limpo, gostoso. E aí você vai fazer o quê? Então, primeira coisa que você vai fazer, primeiro passo, você vai pegar o blueberry, por exemplo, e vai jogar ali, ó. Primeiro passo. Vou marcar aqui, ó, passo 1. Ou seja, o balde preto vai receber o balde azul. Então, o que vai acontecer com o líquido do balde azul? Vai sumir. Coisa linda, hein? Maravilhoso, hein, cara? Olha só, hein? Depois dessa aula aqui, você tem que entender esse negócio aí. Muito bem. E o líquido azul, então, ele vai parar lá no balde preto. Suco de blueberry. Derramou um pouco para fora, né? Beleza. Tá bom. E aí, o que você faz? Pô, aí, beleza. Aí você vai pegar, então, segundo passo. Segundo passo é pegar o balde azul vai receber o balde... Ops, deixa eu fazer em preto. O balde azul vai receber o balde vermelho. E aí, segundo passo. Muito bem. Deixa eu fazer a seta aqui, né, para você não ficar perdido. Primeiro passo. Segundo passo. Vou marcar aqui, ó, passo 2. Então, o suco de morango, ele vai cair dentro do balde azul. Vai ter um restinho de gostinho de blueberry ali, né? Mas faz parte, você não lavou direito, né? E o suco, quando foi para cá, quer dizer que ele saiu daqui. Olha só como é muito mais fácil com suco do que entender no vetor. É muito mais fácil, não é verdade? E aí, cara, o que vai acontecer no terceiro passo? O terceiro passo agora é pegar o suco que está aqui, opa, deixa eu fazer em preto, o suco que está aqui no balde preto e passar para o balde vermelho. Esse é o passo 3. Ou seja, o suco de blueberry vai cair dentro do balde vermelho agora, porque ele foi passado do balde preto, que agora ficou vazio e pode guardar bonitinho lá no gavetão da sua casa, ou sei lá onde você guarda esse negócio aí. Firmeza, cara. Ou seja, para nós conseguirmos fazer isso, nós não conseguimos só com essas duas posições. Nós precisamos de uma variável auxiliar. Quem é a variável auxiliar? Esse cara. Auxiliar. Quem é o i? Vetor na posição i. Vet na posição i é esse cara. Vet na posição i. E quem é o vetor na posição j? É o azul. Já que o j é azul, vet na posição j. Muito bem. Eu escrevi em vermelho ali porque eu fui burro, né? Mas deixa eu escrever de novo aqui de apagar, para você ficar aí entendido das cores. Vet na posição i. Beleza. Então, nós vamos fazer agora no código. Primeiro passo é auxiliar recebe o vet de j. Então, nós vamos fazer assim, ó, nós vamos criar uma variável auxiliar aqui, aux, e nós vamos fazer assim para trocar um elemento. Ó. Auxiliar recebe o vet de j, vetor na posição j. E depois, segundo passo, vetor na posição j recebe vetor na posição i. Muito bom. Vetor na posição j recebe vetor na posição i. Então, observe a seta. A seta está indicando quem recebe quem. Show de bola. E passo 3, vetor na posição i recebe o aux, que é o auxiliar ali. Vetor na posição i recebe o auxiliar. Pronto, cara. Fizemos as trocas. Então, desse jeito aqui, nós teremos a troca dos elementos. Como é que vai funcionar? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste aqui para a gente poder entender como funciona esse cara. Vou apagar aqui, que agora isso aqui não presta mais, você já entendeu, né? E vamos lá. Vetor na posição i é maior que j? É, então troca. Como é que troca? O 10 vai para o auxiliar, o 9 vem para cá
copiado, e a posição J recebe o 10 do auxiliar, que a gente acabou de ver com balde. Então, você entendeu com balde, você vai entender. Muito bem, quando fez isso, ele fez a primeira troca, subiu. Quando ele sobe nesse for. O J que anda, o I continua parado. Então, o J anda. Pergunta, vetor na posição I, 9, é maior do que vetor na posição J? 9 é maior do que o 3? Sim. Então, o que tem que fazer? Trocar. O 9 sobe, o 3 é copiado, e depois o 3 recebe o 9. Quem anda? Caiu no for de novo do J. O J anda. Então, é igual o ponteiro do minuto andando, igual o ponteiro da hora está parado, né? Então, o vetor de J vai andar. Puf. Pergunta, vetor na posição I é maior que vetor na posição J? 3 é maior que 2? É. Então, 3 guarda no auxiliar, copia o 2 para lá, e aí o vetor de J recebe o 3. Pergunta, aí depois o J vai andar, né? Isso sempre, ó. Vetor de J, J mais, vetor de J, então agora é o 4. 2 é maior que 4? Não. Pulou o if, não fez troca agora. Subiu no for do J, J anda de novo. 2 é maior que 7? Não. 2 é maior que 5? Não. 2 é maior que 20? Não. Por isso que eu falei que cada vez que o bubble sort passa pelo vetor, ele garante que o menor elemento vai ficar na posição certa lá. Muito bem, estourou o for do J, porque o J foi lá para o fim, ó, passou o vetor. Então, o que acontece? J sai do for, sobe no for do I, e o I que estava valendo 0 agora passa a valer 1. Então, o I vem para cá, ó, paf. I mais, o I passa a valer 1. I passando a valer 1, J começa onde? I mais 1. Se o I vale 1, J vale 2. Então, o J vai começar aqui, ó. Ou seja, o 2, que está aqui, ó, já vai ser ignorado, porque ele já está na posição correta. Então, o que vai acontecer de novo? Vetor de I é maior que vetor de J? Vetor de I, 10, é maior que o 9? É. Caramba, mas a gente já não testou isso aquela hora, né? Esse é o problema do bubble sort, fica testando toda hora a mesma coisa. Então, o 10 vai vir para cá. Vou agora simplificar aqui a troca para não ter que ficar explicando com o auxiliar mais, tá? E o 9 vem para cá. Aí o J anda. For de J. Caiu no for, subiu no for de novo, né? Toda vez que faz a troca, desce no for, sobe no for, J mais, J passou a valer 3. Então, pergunta, 9 é maior do que 3? Caramba, né? Testando de novo, né? Então, vai lá, troca o 9 com o 3. Beleza. Aí o J anda, vai andar. J passou a valer 4 e quem está aqui é o próprio 4. 3 é maior do que 4? Não. É maior que 7? Não. É maior que 5? Não. É maior que 20? Não. E aí, então, o for do J estoura de novo, cai no for do I, o I anda mais uma posição. Então, é como se estivesse passando uma hora, né? Andou um minuto, passou a hora. Aí vem o 10. E depois o 10. Começou ali, né? O I passou para valer 2. O vetor do I é o 10 de novo. E aí o J sempre começa no I mais 1. Observe que vai ficar toda hora testando esses dois caras, tá vendo? Então o bubble sort ele tem esse problema aí, cara. E ele vai fazer isso, vai jogar o 4 para cá, vai jogar o 5. Vamos ver se o nosso algoritmo está funcionando? Vou rodar aqui, ó, system.out.println. Aliás, eu vou copiar o código ali de cima, que passa no vetor, só que eu vou só imprimir o vetor. Então tá aqui, ó, imprimindo o vetor ordenado. Vou colocar aqui um system.out.println, vetor ordenado. Show de bola, cara. Show de bola. Então, ele vai imprimir o vetor e depois vai imprimir o vetor ordenado. Olha só que interessante, o vetor desordenado e depois o vetor ordenado, 0, 0, 1, 3, 4, 4, 5, 8. Não importa ter números repetidos, sem problema isso aí. Beleza? Coisa linda, hein, cara? Olha que maravilha. Só que qual o problema do bubble sort? Você viu que para cada posição do bubble sort, ele passa pelo vetor inteiro praticamente, só tirando uma posição, né? Então, eu tenho essa posição, ele passa pelo vetor inteiro. Eu tenho esse cara aqui, ele passa pelo vetor inteiro de novo. Eu tenho esse cara aqui, ele andou, ele sempre anda assim e passa pelo vetor inteiro. Anda assim, passa pelo vetor inteiro. Isso aqui é quando a gente tem... Se eu tenho um vetor de 8 posições, ele vai testar 8 vezes 7.
na primeira vez, né? Então, na primeira vez testa 7, na segunda testa 6, na terceira testa 5, na quarta testa 4, e assim vai, né, cara? Então, esse tipo de algoritmo, quando passa duas vezes no vetor, que é isso que ele está fazendo, o i passa uma, e dentro do i a gente tem um for que passa outra, esse for ele passa n vezes. Esse aqui passa quase n vezes, mas para nós é como se estivesse passando o vetor inteiro de novo também, né? No pior caso, o vetor ele é varrido duas vezes. Observe, o pior caso é esse primeiro aqui, ó. O i está lá e o j passa n menos 1. Quando a gente tem uma complexidade, esse for aqui, ó, ele é um for de complexidade O de n, porque ele varre o vetor n vezes, o tamanho todo do vetor. E esse cara aqui é um for de n menos 1, né? Uma complexidade O n menos 1. Então, o que acontece nesse caso? Na análise de complexidade de algoritmos, nós ignoramos os números absolutos porque eles não vão fazer diferença para nós aí. Então, ficou como se fosse O de n dentro de O de n. Se eu multiplicar porque está um dentro do outro, então a complexidade desse algoritmo ficou como O n quadrado, né? Não tenho como botar o quadrado aqui, mas vou botar assim, ó. Cadê o bagulho? N ao quadrado, ou seja, a complexidade do algoritmo Bubble Sort é uma complexidade quadrática. E aí, nós vamos aprender outros algoritmos aí que podem mostrar, ter uma melhor performance do que o algoritmo Bubble Sort. Beleza? Vamos fazer um teste, só para a gente se divertir, ó. Vamos botar aqui, ó, calcular o tempo que o Bubble Sort leva para ordenar o vetor. Então, vou colocar aqui início. Vou colocar como system.current time millis. Beleza, ele pegou o tempo no início. Vou colocar o tempo aqui no fim, mas o fim só vai ser preenchido lá embaixo quando ele terminar de ordenar. Ó. Existem algumas variações do Bubble Sort para ele não ficar testando toda hora, mesmo que o vetor já esteja ordenado, mas eu não implementei aqui. Você vai encontrar isso aí também em outros canais ou códigos aí na net, até na Wikipédia você acha isso aí. Então, você pode se divertir lá. Vamos ver aqui quanto tempo. Eu não vou mais imprimir o vetor ordenado, porque senão o vetor grande vai ficar imprimindo tempão ali, né, cara? E eu não quero isso. Eu vou mandar imprimir aqui o tempo, ó. System.out.println tempo. E o tempo vai ser fim menos início, tempo em milissegundos. Então, se eu pegar aqui, também vou comentar aqui para ele não imprimir o vetor, 10.000 elementos, vamos ver em quanto tempo ele ordena 10.000 elementos? Vou começar com 100 elementos, né? 100 elementos. Então ele vai gerar 100 elementos e vai ordenar esse cara. Ele levou 0 milissegundos. Ordenou bem rápido, então não deu nem para perceber. Vamos agora para 1.000 elementos. Ele levou 5 milissegundos. Vamos para 10.000 elementos. Ele levou 172 milissegundos aqui na minha máquina. Eu vou aqui com 100.000 elementos agora. E acabou a aula. Falou, pessoal. Um abraço. Ai, meu Deus. Será que acaba? Olha que desgraça. O problema de um algoritmo de complexidade quadrática é quando eu aumento muito o número de elementos de um vetor e desse algoritmo, né, o número de entrada desse algoritmo, ele leva muito tempo. Ou seja, ele levou 15, quase 16 segundos para ordenar com 100.000 elementos. Nós vamos ver algoritmos muito mais rápidos, muito mais performáticos, com outro tipo de complexidade mais para frente. Valeu, até a próxima.